Olá, galera! Esse é o nosso primeiro Eco Talk, um podcast para descomplicar a ecologia. Quem está falando é Cláudia Abreu, graduanda do curso de Ciências Biológicas pelo UFPE. E hoje estarei falando sobre ecologia, cadeia alimentar e a sua relação com o consumo de microplástico. Afinal, o plástico é consumido? Se sim, como ocorre esse processo? Bem, e para conversarmos sobre essa temática muito interessante, eu irei chamar a Renata Alves, graduanda do curso também de Ciências Biológicas pelo UFPE e apaixonada pelas temáticas de sustentabilidade e ecologia. Renata, seja muito bem-vinda! Obrigada, Cláudia. Bem, falar sobre ecologia é uma temática que me apaixona. Afinal, ela tem tantas aplicações, mas que, infelizmente, muitas vezes passam despercebidas pela percepção das pessoas fora da academia, ou seja, as pessoas da comunidade. E falando sobre ecologia, nada melhor do que linkar com um tema bastante relevante, que é a cadeia alimentar. Mas antes de falarmos sobre o que é a cadeia alimentar, é necessário entendermos o que é esse termo e principalmente como ele é aplicado. E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de perguntar a Cláudia o que ela entende pelo termo cadeia alimentar. Vê só, Renata, na cadeia alimentar é estabelecido uma relação de alimentação dentro de um ecossistema. Também chamada de cadeia trófica, é composta por produtores, consumidores e decompositores. É como se funcionasse uma sequência da transferência de matéria de energia. Ou seja, nós podemos observar uma sequência de organismos que vão servir de alimento para outros. Ficou claro, Renata? Mas então, explica para os nossos ouvintes qual a relação dessa cadeia com o fluxo de alimentação humana? Explico sim. Vamos lá. Para entendermos como se dá o fluxo de energia e principalmente a importância de uma cadeia alimentar, vamos revisar alguns pontos bastante importantes. E o primeiro deles é: tem-se uma hierarquia nos sistemas ecológicos. Isso implica dizer que nós temos organismos, populações, espécies, comunidades e ecossistemas. Ecossistemas. Vamos falar sobre ecossistemas? Um ecossistema, por definição, consiste em um sistema aberto, no qual é caracterizado por um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o ambiente e constituem o que é considerado como um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. E dentro de um ecossistema, nós temos o fluxo de energia. Um nome bastante interessante. Fluxo significa passagem. É um ciclo. E, como o próprio nome já diz respeito à passagem de energia de um organismo para o outro. Bem, esse termo passagem é bastante interessante. Já pararam para pensar que ao longo dos nossos dias nós efetuamos diversas passagens? Passamos por uma rua, passamos por uma porta, passamos de uma loja para outra. Mas passagem quer dizer transferir algo necessariamente? Sim, passagem significa transferir algo. E falando sobre transferência, por que nós estamos falando sobre ecossistemas? Bem, em ecologia, uma cadeia alimentar é uma série de organismos que comem um ao outro, para que aquela energia e nutrientes fluam. Por exemplo, se você comer um hambúrguer no almoço, talvez você tenha feito parte dessa cadeia alimentar.
pois nesse caso nós temos o capim que alimentou a vaca e a vaca, por sua vez, que serviu de alimento para que você comesse esse delicioso hambúrguer. Ah, mas eu só comi o alface. Bem, você só comeu alface, então você também foi um consumidor, você também fez parte dessa cadeia alimentar. Bem, é importante focarmos em um ponto, que esse fluxo de energia, ele varia. Ou seja, isso significa dizer que à medida que transitamos entre os níveis, essa energia, esse fluxo diminui. Onde nós temos que uma maior quantidade de fluxo de energia estará disponível para os consumidores primários e uma menor para os secundários, e assim sucessivamente. Mas vocês já pararam para pensar que no nosso alimento pode conter outros elementos que a priori não são encontrados naturalmente? Eu não estou falando de agrotóxicos. Eu estou falando de outro elemento que não é encontrado na natureza, mas que se tornou onipresente, que são os microplásticos. E para falar um pouco acerca disso, eu gostaria de perguntar a Cláudia se ela já ouviu falar sobre esse termo. Já sim, Renata, mas bem pouco. O que eu sei é que os microplásticos são partículas pequenas, com cerca de milímetros, que resultam, em sua maioria, de partículas de maiores dimensões. Essas partículas tão pequenas são persistentes e encontram-se a flutuar à superfície, em suspensão na coluna de água, depositado nos fundos e também nas praias. São facilmente confundidos com alimentos devido ao seu tamanho. A dispersão e a acumulação de plásticos é um problema bastante crescente à escala global, afetando todos os ambientes marinhos. Mas enfim, me explica, por favor, sobre esse consumo? Então, Cláudia, o consumo de microplástico é mais ou menos isso que você falou. Os plásticos, eles são lançados no ambiente de diferentes maneiras, podendo, por exemplo, ser degradados por fatores abióticos e bióticos. Mas quando eles são degradados, eles acabam adquirindo o que chamamos de novas formas. Eles se transformam em pequenas partículas, que podem ser micro e até mesmo nanoplásticas. E o que acontece? Quanto menor for um objeto, quanto menor for um determinado material, é muito mais fácil com que ele se acumule no ambiente. E o que isso acaba acarretando? Isso gera uma série de fatores que vêm a ser extremamente prejudicial, tanto à flora como à fauna. E falando sobre esse prejuízo, nós temos o exemplo dos microplásticos, que é um tema relativamente novo, mas que ele já está na nossa sociedade há muito tempo. A sua presença foi detectada desde os anos de 1970, mas foi apenas em 2004, para você ter noção, que esse termo de fato foi incorporado na literatura científica pelo pesquisador Richard Thompson, que era professor, na verdade, da Universidade de Plymouth, na Inglaterra. Ele era professor de biologia marinha. Então, desde aí, várias investigações sobre os microplásticos e sua influência no meio ambiente têm sido feitas. Ah, lembrei! Uma vez, Renata, eu li no artigo sobre isso. Falava que essa ingestão de microplásticos constitui uma ameaça de longo termo para os organismos marinhos, não só pela possível obstrução mecânica do aparelho digestivo, mas também pelos efeitos tóxicos desses poluentes persistentes orgânicos. Pelo menos uma boa notícia é que nos últimos anos, muitos países têm investido numa mais eficaz gestão de resíduos e na redução dos impactos do plástico, encaminhando cada vez mais quantidades maiores de resíduos para o aterro ou recuperando seu valor através do aumento das taxas de reciclagem e da valorização energética. Porém, também não deixa de ser verdade
que existe uma quantidade indeterminada de resíduos plásticos que escapam a este ciclo, sem falar das quantidades que foram descartadas durante décadas, quando a gestão de resíduos ainda dava os seus primeiros passos. Inclusive, Renata, uma vez eu ouvi sobre o microplástico estar presente naqueles glitters e maquiagens que se usa muito no carnaval. Cláudia, também é importante falarmos que os microplásticos, eles não só vêm da decomposição de outros plásticos, como por exemplo, um saco de supermercado ou uma garrafa PET. Esses microplásticos, eles estão presentes no nosso dia a dia, inclusive em vários produtos que nós utilizamos. Produtos esses, por exemplo, voltados para a área da estética, como é o caso dos esfoliantes faciais e até mesmo esfoliantes corporais. Quem nunca teve um desses esfoliantes em casa e não sabia que aquelas pequenas esferas que compõem essa espuma, esse produto, é na verdade microplástico. A princípio você faz a utilização desse esfoliante e você sente um atrito na sua pele. Esse atrito que em teoria remove essas células mortas. Bem, ao passo que você lava esse rosto, que você enxágua esse rosto, essas micropartículas elas acabam indo para rios. E como é que acontece essa poluição, Renata? Bem, a partir do momento que essas micropartículas elas estão dispersas no ambiente marinho, você tem aí o consumo por parte de organismos marinhos e também pelos seres humanos. Afinal, aquele peixe que quando abre a sua boca para realizar o processo de respiração, ou simplesmente quando a água circula dentro dele, ele tem o consumo desse microplástico que começa a se acumular, o que a gente chama de bioacumulação. E posteriormente, quando você vai fazer ingestão desse peixe, há uma grande chance de ainda conter micropartículas de plástico. E, consequentemente, você também faz a ingestão desse material, fazendo assim com que você tenha uma ingestão de forma indireta do microplástico. O microplástico é algo extremamente prejudicial, tanto para o meio ambiente, como para todos os componentes desse ecossistema. E falando um pouquinho sobre prejuízo, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela é oriunda do físico Paulo Artacho, que faz parte do estudo de física da Universidade de São Paulo, da USP, e ele fala que os microplásticos eles têm grande potencial para alterar a biota e o ecossistema oceânico do nosso planeta como um todo. Porque de fato, eles têm essa capacidade. Apesar de que esse tipo de poluição ele tem efeitos que ainda não são totalmente entendidos e existe uma grande dificuldade em quantificar. Então é necessário muita pesquisa científica para caracterizar, por exemplo, o material e até mesmo estudar a sua distribuição. Será que determinado tipo de microplástico ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que outro tipo? Então, quais são as quantidades significativas de microplásticos que levam o organismo a ter um desfecho desfavorável, a apresentar determinada patologia? Então, são estudos ainda, Cláudia, que demandam maiores investigações. Existem diversas lacunas acerca disso. Sim, obrigada por deixar isso claro. Inclusive, é bem importante que a gente pense e discuta sobre as implicações disso nos seres humanos, bem como nos animais também. Como, por exemplo, qual a consequência na cadeia alimentar? Pois é um assunto muito sério. Uma pesquisa feita pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, mostrou que os plásticos nos oceanos podem liberar compostos químicos que causam deformidades em larvas de ouriço do mar. Vê só que complicado, né? Em um experimento, ouriços do mar
que tiveram contato com esses compostos tóxicos desenvolveram uma variedade de anormalidades, incluindo esqueletos deformados e complicações no sistema nervoso, prejudicando assim a vida do indivíduo. Também, em outro estudo, foi comprovado que as espécies marinhas são afetadas de forma desigual, ou seja, a equipe de pesquisadores pôde perceber que certos animais são mais vulneráveis à ingestão de plástico do que outros, como é o caso, por exemplo, dos peixes. Bem, apesar de nós não termos tantos estudos relacionados a microplástico e seu efeito em organismos, tem alguns estudos muito interessantes que relatam o efeito dos microplásticos sobre vários órgãos dos peixes, por exemplo, incluindo cérebro, fígado, intestino, brânquias. E, bem, tem um estudo que é bem interessante que foi feito com camundongos. E o que foi observado? Que esses animais, na verdade, foram alimentados, né, com peixes e com água potável, tá? É importante deixar isso claro. E foi observado uma alta taxa de presença de microplásticos em estruturas como fígado, rins e o pior, observou-se também uma implicação direta na sua locomoção, fazendo com que esse animal tivesse uma locomoção lenta e até mesmo em aspectos relacionados ao comportamento. Então, você tem aí uma cascata de possibilidades relacionadas ao consumo do microplástico. E se isso reflete em um animal, no caso um camundongo, por que não refletir também no ser humano, já que o nosso consumo de determinados tipos de alimento que tem aí um contato direto com o microplástico subiu. O consumo de frutos marinhos subiu muito nos últimos anos, o que, além de provocar um desequilíbrio no ecossistema, levando em consideração que muitos desses organismos eles são coletados em um período de vida que não é adequado, sem falar que é uma pesca totalmente irregular, enfim. A gente não vai entrar nesses detalhes nesse Ecotalk, mas é importante deixarmos claro que tudo que gera um desequilíbrio traz uma consequência. E esse desequilíbrio ocasionado pelo consumo excessivo de frutos do mar, inclui aí também, né, os outros organismos, peixes. Isso traz uma consequência negativa. E a presença de quantidades absurdas de microplástico também traz consigo com que a gente tenha um feedback muito negativo em relação à nossa alimentação. Afinal, quem mais sofre em relação ao consumo de microplástico são os predadores no topo da cadeia alimentar. Pois é, Renata. Quando a gente para analisar sobre essa questão da bioacumulação e da cadeia alimentar, a gente percebe o quão sério esse assunto é. Então me diz, quais são as consequências de a gente também estar nessa cadeia alimentar? Ou seja, a gente fazer parte dessa questão da bioacumulação. Nós temos um processo de bioacumulação desse material bastante significativo. Lembrando que, apesar de não termos tantos estudos relacionados ao consumo de microplástico, existe uma capacidade de retenção que está amplamente relacionada às suas características físico-químicas, certo? Então, assim, o pequeno tamanho do microplástico e sua pobre propriedade de ser biodegradável confere a capacidade de serem ingeridos por organismos marinhos e entrarem na cadeia alimentar, o que torna-se um perigo para a saúde ambiental, segurança ecológica e a saúde humana. Certo? Então, bem, as vias de exposição de microplástico são muito amplas, né? Temos aí as vias aéreas, mas pelo consumo tem sido uma via extremamente preocupante. Sem falar de aspectos relacionados à toxicidade química que pode ocorrer tanto após a ingestão ou inalação de microplástico, até mesmo por meio de uma resposta imune, mas isso não é considerado muito mais preocupante do que a toxicidade crônica, que resulta, na verdade, de um efeito cumulativo da exposição ao longo tempo. E especula-se, inclusive,
que esse efeito ele depende da dose, embora não se tenha muitas evidências suficientes com base no nível de exposição. Então isso torna aí a avaliação desses níveis uma grande lacuna e requer sim extrema atenção sobre a potencialidade que esses microplásticos têm de causar danos diretos à saúde humana. Pois é, Cláudia, mas como nós conseguimos reverter esse cenário? Eu preciso necessariamente ser um biólogo ou profissional da área para conseguir mudar o que está acontecendo? E olha, não precisa ser um biólogo ou um profissional da área para cuidar do meio ambiente e conseguir reverter esse cenário. Vou citar cada uma detalhadamente, mas antes, vamos refletir um pouco sobre a nossa função como sociedade. Como um animal racional, o mínimo que devemos fazer é preservar o ambiente em que vivemos, sabendo que esse ato não apenas nos beneficia, mas tem a ver com a humanidade e todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é por causa deles que podemos sobreviver e ter todos os recursos naturais disponíveis para nós, como alimentos e água. É com muita dor que digo isso, mas, infelizmente, o microplástico já está presente na água potável do mundo inteiro, inclusive em animais que são considerados base da cadeia alimentar. Isso só nos mostra que já devíamos, como sociedade, ter reduzido ou extinguido o consumo desenfreado do plástico e dos microplásticos há muito tempo. Algumas possibilidades de redução da utilização de microplásticos e de plásticos em geral, pois como vimos, os compostos lançados no ambiente podem ser tóxicos também, são alternativas como o bioglitter, que pode ser feito até mesmo em casa, diminuição do transporte de carga via caminhão e redução do transporte de carros, pois o desgaste do pneu também contribui para a dispersão do microplástico. Utilização de tecidos com fibras naturais, pois há tecidos feitos de petróleo e essas microfibras não se decompõem. Ótimo, Cláudia. Obrigada pela explicação. Vamos correr em direção a essas medidas de redução, não é verdade? Verdade, Renata. E como eu falei, há várias alternativas de medidas de redução. Basta a gente se conscientizar e fazer a nossa parte. Termino dizendo sobre a importância de se estudar ecologia, porque a ecologia se faz necessária principalmente para se criar planos de preservação de organismos e modelos de previsão sobre o futuro do nosso planeta, já que a gente precisa compreender como uma atitude pode afetar determinados organismos. Deixamos como indicação o livro de Rachel Louise Carson, que pouca gente conhece, mas ela foi uma bióloga e escritora que foi responsável pela maior revolução ecológica dos Estados Unidos e do mundo. Ela lançou o livro chamado Primavera Silenciosa, ou Silent Spring, em inglês, no ano de 1962. E esse título poético, por trás escondia uma referência ao silêncio dos pássaros mortos pela contaminação dos agrotóxicos. Então deixamos como indicação, é um livro muito bom. Se você é ou não da área da biologia, ou é ou não alguém que está ativamente no meio acadêmico, certo? E mais uma coisa, se você quer conferir mais a fundo os assuntos que nós trouxemos aqui, todos os artigos que nós utilizamos como base para fazer todas as pesquisas estarão aqui na descrição desse podcast. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Esse foi o nosso Eco Talk. Eu me despeço com carinho de vocês. E quem sabe não surja mais assuntos interessantes para comentarmos aqui? Esse é um trabalho da disciplina de Ecologia 2 do nosso curso de Ciências Biológicas de Bacharelado. Até a próxima! Lembre-se, use máscara, evite aglomerações e se você puder, fique em casa. Tchau!